você está no Política Sem Mistério. Aqui, você já sabe, são 5 mulheres com 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar, para o seu trabalho, para a sua roda de conversa, para o seu cantinho, para o seu lugar de fala. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Rocha, ele que é professor, doutorando ao quadrado. É papai e recentemente nós vamos já falar do currículo dele, para ele falar de uma violência que não é percebida pela sociedade, uma violência que não é materializada. Mas eu já estou aqui com as minhas amigas apresentadoras do Política Sem Mistério, Andréia Peixoto, Maria Goretti, e Jéssica, gente. Cadê Jéssica? Viajou? Jéssica hoje não pôde vir. A nossa indígena, a nossa tupinambá. Enfim, hoje a gente vai falar de uma... Desculpa, perdão, falha produção. Eu pensei que eu já tinha passado por todas. Vamos começar de novo, Andréia Peixoto. Jéssica, que está ausente hoje por motivos profissionais, Maria Goretti e Viviane Leite. Pronto, nossa Vivi, o time completo, viu, gente? Vamos falar de uma violência que não é percebida. Entenda essa violência que a gente vai falar aqui hoje, que é uma violência que não é facilmente identificável. E a gente convidou um professor que é doutorando, né, em letras. Ele vai falar sobre o doutorado. E eu quero falar hoje, Rodrigo Rocha, por isso que você está aqui, além de ser um grande amigo, um companheiro para diversas batalhas, para falar de uma análise de discurso. Você já ouviu falar nessa chamada análise de discurso? Por que a gente analisa as narrativas que são propostas na nossa sociedade? Por que analisamos? Porque o pessoal lá da Letras analisa discursos jurídicos, discursos políticos, discursos jornalísticos. Então, como a gente já está num período de pré-eleição, onde os analistas políticos aí já ficam todos ouriçados aí com os discursos políticos, a gente vai aqui analisar discursos políticos, discursos jornalísticos, onde se insere o feminino. Então, seja bem-vindo, Rodrigo Rocha. Muito é um prazer você estar aqui com a gente no Política Sem Mistério. Eu queria que você se apresentasse aí, você é professor, doutorando. Fala um pouquinho do Rodrigo Rocha e para o pessoal aqui, os nossos telespectadores, compreender a sua presença aqui nessa temática. Olá, TVI, olá, telespectadores, amigas do Política Sem Mistério. Já participei desse programa no formato de áudio, né, de podcast, e aí agora ele ganha alça, voos maiores e atinge também um público maior. E é muito importante, porque aí, até pelo nosso tema, vocês de alguma maneira estão rompendo, né, com um modelo em que, do ponto de vista da cena política, protagoniza mais os homens do que as mulheres, né? E aí, se a gente for analisar no campo histórico, foi tardia a participação de mulheres na política para votar. Exato. Foi tardia o direito de participar também, no sentido de se candidatar mesmo, de se colocar, né, politicamente. E a gente tem muitas vezes uma tentativa de afagamento, que aí às vezes parece que é algo ingênuo, enfim, mas aí do ponto de vista do discurso que a gente vai falar, é uma coisa arquitetada mesmo, com uma vontade de um poder, de uma dominância, de um controle sobre as coisas. Muito bem, o Rodrigo, né? Rodrigo é uma pessoa do Rio do Meio, um jovem do Rio do Meio, distrito de Tororó, da Carne do Sol, que veio para essas terras grapiunas aqui para estudar, né? A proposta de estudar. E aí de estudar, que eu estava comentando com as meninas mais cedo, sobre o valor do trabalho, né? Eu costumo dizer que eu estudo há 35 anos, sem parar. Então, do maternal até agora, emendando, assim, sempre uma coisa na outra.
justamente por querer um espaço, né? Um espaço social, um espaço profissional, um espaço financeiro, porque como a gente estava conversando, né, doutora Gorete, a gente não faz as coisas só por amor, mas é também por uma satisfação dessa ordem material. E aí eu fui me envolvendo, já tentei participar da cena política aqui do município também, eu fui me envolvendo com o movimento estudantil, fiz uma graduação em Direito, fiz uma complementação pedagógica em História, hoje sou professor de História do Estado. Estive professor universitário por 10 anos aí aqui também na região, né, e fora da região também, no Sudoeste, lá por Jequié. Mestrado em Cultura, especialização em Justiça Restaurativa, especialização em Direito Público, doutorado em Letras, agora doutorando, né, doutorando em Direito, doutorando em Letras. Ex-policial militar, também passei 9 anos na polícia. E aí todas essas vivências cabem aí nesse meu tempo de vida. O que coincide aí, eu acho que, eu vendo você falar, eu vejo um reflexo de você em mim. Porque também eu acho que eu passei a minha vida toda estudando. Eu também comecei no maternal e até hoje não parei e não tenho expectativa de parar. E nessa jornada de estudar também para ter um local dentro da sociedade, né, o estudo é esse caminho que nos projeta para locais de fala dentro da sociedade, espaços que muitas vezes para nós mulheres é muito difícil acessar. Uma certa vez, Rodrigo, eu fui fazer e você participou, né? Você passou e eu não passei para o doutorado de letras. E aí o meu projeto era em análise de discurso. Foi aí que eu conheci Eni Orlandi, Michel Pichet, eu não sei se pronuncia Pichet, né? Pichet mesmo. Pichet, né, que é o filósofo francês. Foi aí que eu me deparei com esses filósofos e me instigou ainda mais a analisar determinados discursos que nos prende a papéis historicamente destinados, por exemplo, às mulheres. Então, é uma violência, né, que não é identificada porque a gente tem o costume de identificar as violências no plano físico. É muito fácil você perceber, né, igual um murro na cara, uma mulher lesionada, mas as violências que são ditas, né, muitas vezes em capa de jornais de grande circulação como Folha, né, vou mencionar aqui as Folhas da vida, né, para não dizer o nome dos veículos, mas nos grandes veículos de comunicação, determinados discursos que nas entrelinhas são extremamente violentos com nós mulheres, e principalmente as mulheres que querem ocupar espaços que foram traçados, construídos tradicionalmente para E são revocadas pelas pequenas mídias, né? Exato. E especialmente nessa era da mídia digital, que se espalha muito rápido, né? São replicadas também, né? E eu queria que você comentasse essa violência imaterial pela essa perspectiva da análise de discurso. Então, a análise do discurso basicamente surgiu da linguística, né, da área da linguística, por entender que tudo aquilo que a gente diz ou escreve não é ingênuo, né? Não é uma produção ingênua, foi sem querer, deslizou. Então aquilo que escapola, tanto quando a gente se afirma, quando a gente se contradiz, né, ou se trai nas palavras, tanto escritas quanto ditas, tem um sentido, né? E aí a ideia também da análise do discurso entende que é preciso separar o sujeito, a pessoa que produz, procurar enxergar ali do ponto de vista histórico, de onde ele se situa, do ponto de vista ideológico, onde é que ele se forma, e observar esse campo da fala. Então, tem um campo da psicologia, tem um campo ali da história, da ideologia, e tem um campo da linguística. Então, a junção desses três campos formula a análise do discurso. Eu gosto muito do Michel Foucault, porque Michel Foucault ele dialoga, né, com o feminismo, lá com a Judith Butler, as discussões de gênero, e ele analisa tudo na perspectiva do poder.
tudo é poder. O próprio discurso é uma vontade de você permanecer no poder. Como Goretti disse, garantir a circularidade de algo, né, que eu quero que circule daquela forma, enfim. E também uma perspectiva de controle, porque quanto mais eu faço parte ali de uma sociedade do discurso, quanto mais eu faço parte de uma agremiação dentro de uma formação discursiva, eu vou trabalhar sutilmente com ideias que eu quero fazer com que circulem. E aí nós tivemos uma estrutura aí no âmbito do governo federal, um grupo inclusive de poder, que garantia a circularidade de determinadas falas, de determinados temas, todas recheadas de preconceito, de exclusão, de discriminação, enfim. E aí o sujeito se pega, a pessoa comum, né, ele se pega muitas vezes achando que ele é a origem daquilo ali. Ou seja, que aquilo ali foi pensado por ele, mas não foi pensado por ele, né? Tem algo que ancora essa fala dele, porque faz com que ele acredita, né, se identifica, enfim. E aí, a organização do enunciado, a fala, a escrita, aí sim é da pessoa. Mas a origem desse dizer não é dela, não pertence a ela. E aí é quando, em alguns momentos, a hermenêutica ela coloca a intencionalidade do sujeito e a análise do discurso ele coloca que o sujeito é assujeitado. Ou então Foucault ele vai dizer que o ser humano ele é vazio, ele vai sendo preenchido ali e eu sou preenchido pelos lugares onde eu passo. O militarismo, de alguma maneira, me insere alguma coisa, a advocacia me insere alguma coisa, o direito me insere alguma coisa. Então, nos lugares que eu vou passando, né, a partir daquilo que eu vou bebendo, vai me preenchendo. E aí, consequentemente, de alguma maneira, eu reproduzo essas influências, né, que ao longo do tempo, a religião faz muito isso também com as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, não é? A gente vê algumas coisas do radicalismo, enfim, do fundamentalismo, a própria guerra que está acontecendo agora, tem uma ancoragem aí no discurso religioso e todas esses caminhos que eu vou fazendo, eles vão me dando, não é? Vão contribuindo com a minha formação discursiva e aí, consequentemente, até sem saber, eu viro um reprodutor. E aí, pela análise do discurso, você vai debulhando e procurando, tentando entender qual é a origem daquilo, né? Porque sai de mim, mas não significa que a origem do dizer sou eu. Então, a origem do dizer pode ser a minha religião, pode ser a minha profissão, meu grupo de trabalho, pode ser o meu grupo, né, de pessoas, enfim, com quem eu mais convivo, eu acabo bebendo, mas aí o sujeito ele entende que ele é a origem do dizer, e no final das contas ele não é a origem do dizer, ele é responsável pelo que ele diz, mas aí o que influencia isso que ele diz vem de outros lugares, aí esse lugar pode ser entendido como a história, pode ser entendido como a ideologia. Aí tem a psicologia para tentar entender, né, esse funcionamento. É um serviço de divã, né? É fácil colocar a gente no divã, imagina, né, Déia? Você, a tua boca, a minha boca, a boca de Vivi, a boca de Maria Goretti, a tua boca é uma reprodução das suas vivências, Sim. Das suas culturas, dos seus locais, né? Da tua igreja, da tua faculdade, do teu trabalho. E aqui a gente acaba reproduzindo tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo da vida. E algumas coisas a gente depois vai ter na capacidade de desconstruir, né? Eu vejo também, Lins, essa questão de dominação que Rodrigo falou, dessa questão do poder, é que a gente precisa também se encarar como, não se revitimizar, mas também se ver como vítima daqueles discursos. Então, se os discursos estão sendo reproduzidos e a gente se coloca nesse lugar, a gente precisa também combater esses tipos de discursos. E para isso, a gente precisa também ter um lugar de fala. E para isso, para ter um lugar de fala, a gente precisa estar em lugares que não foram para nós, mas que a gente precisa chegar. E para chegar, a gente precisa falar, a gente precisa ter momentos, a gente precisa ter esses momentos aqui com o Rodrigo, que é um grande catedrático no assunto, né? Como Goretti, como Vivi, como você. Então, esses momentos é que a gente precisa alavancar e não permitir que discursos como esses se tornem tão firmes que a gente não deixe predominante. E a gente não deixe que isso aconteça. Essa fala de André também colabora pra gente falar pro tiozinho de casa, pra tia, né, o tiozão do Zap. Olha, você é responsável por aquilo que você faz circular. Porque logo no começo dessas coisas, né, dessas notícias, enfim,
Aí quando alguém pressionava uma pessoa que compartilhava alguma coisa no WhatsApp, dizia assim, não, eu só estou repassando. Como se ele não fosse um agente direto ali para garantir a circulação daquilo. Então é muito importante aí para você que está ouvindo, que você é responsável por aquilo que você Fala, né? joga por aí, solta por aí. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu tenho uma mãe que é idosa e algumas coisas ela fala, eu recrimino, mas às vezes para evitar, né, a divergência, eu passo pano, eu penso assim, não, é a idade, né? É a idade, eu não vou mudar a mente dela e tal, sendo que outras coisas ela já mudaram, ela já mudou, mesmo sendo idosa, então é isso, não é passar pano mesmo, é tentar desconstruir. A desconstrução, ela é pela estrutura, né? Exatamente. Dizer para a pessoa, inclusive, que quando ela compartilha, de alguma maneira ela concorda, porque ela achou aquilo interessante, ela validou, por mais que ela diga assim, não tem instrução, só estou repassando. Mas o próprio ato, o clique, o selecionar e compartilhar, Sim. tem um sentido. E o sentido talvez é de que você concorda com aquilo de maneira tal que você foi capaz de colocar num lugar em que as pessoas vejam, e você tem uma vontade também de filiar mais gente naquele texto, naquela fala, naquela imagem. Então a gente precisa conscientizar as pessoas dessa vigilância, desse cuidado, dessa observância, desse respeito com determinados grupos, porque às vezes você, o seu simples compartilhar, só estou repassando, você garantiu, inclusive, que aquele discurso circulasse. Então passou pela sua mão, poderia parar por ali, mas você chancelou e garantiu a circularidade, que para mim é pior, porque aí você não tem nem o controle de para quantas pessoas aquilo chega, qual o alcance daquilo, e você colaborou com a cadeia inteira lá, de quem teve aquela vontade de fazer aquilo circular. Eu quero fazer um recorte aqui nessa discussão da gente, para a gente ver algumas metáforas que já estão sedimentadas, cristalizadas na sociedade. O papel de gênero feminino. Por que eu quero fazer, Rodrigo, esse recorte aqui dentro desse programa Política Sem Mistério? Nós estamos num período pré-eleitoral, de um ambiente que a gente sabe que é dominado pelo masculino. E que para as mulheres, que você bem mencionou aí, é uma entrada tardia. Então a gente já tem uma ideia pré-concebida de um papel definido para o feminino, né? Que nas categorias aqui eu tive verificando antes de elaborar a pauta desse programa, que é o estereótipo, o ethos e a metáfora, né? O estereótipo é aquilo que você fecha os olhos, pensa aí o que a mulher, né? Vamos pensar como a gente projeta, como a mulher está na nossa mente. Como o Rodrigo diz, a mulher que está na minha mente é aquela mulher que eu conheci na igreja, é a mulher que foi me passada pela Bíblia, a mulher que foi me passada por diversos livros sagrados, a mulher que foi me passado pela escola, pela relação matrimonial, ou seja, o estereótipo da mulher, aquela ideia pré-concebida, né? Depois ela sai da minha boca. Se eu pedir, me dá um conceito de mulher, é o ethos, né? Que ele vai sair da minha boca. E isso vai transformando em metáforas, que agora a gente tem as metáforas da era moderna, que são as figurinhas, né? Rodrigo, por que é tão difícil, sobre o ponto da análise discursiva das mulheres, inserir nesse ambiente político que é puxado, né, para baixo, é puxado para baixo, que eu digo, é puxado para o seu papel, pelo seu estereótipo construído, né? E a gente vê isso já agora em blogs, em enquetes, né, dizendo aí sempre a gente como uma coisa do outro, como um evento, né? Um evento, né? É uma coisa curiosa, vamos dizer. Eu acredito que é uma construção da dominância, e a dominância é masculina. E o masculino, ele é extremamente competitivo. Então, permitir ou lhe conceder espaço, né, conceder espaço para o feminino, pode representar, né, um sentido para o masculino de dividir. Ou de perder. Ou de perder, não é? Porque é pior ainda, talvez. E aí, nessa de dividir, de perder,
e existe quase que um pacto, e aí tem alguns autores que falam disso. O Salvador Trevisan tem uma obra belíssima sobre a 6 balas num buraco só, que ele vai falar dessa crise do masculino. E o masculino, ele se sente afetado com esse perder de espaço. Isso às vezes reverbera, por exemplo, na violência doméstica, né? Porque o sujeito, antes ele era acostumado a não ser questionado, né, quanto às suas ordens, né, quanto à sua dominância, quanto ao seu controle. E agora você tem, agora de um certo tempo, né, você tem essa questão do empoderamento feminino que faz com que ela se posicione. E ele não sabe conviver com essa mulher que se posiciona, porque ele não foi formado para tal. E aí ele não foi formado para tal em casa, ele não foi formado para tal na escola, ele não foi formado para tal na igreja. Nenhum dos ambientes que colaboram com essa formação ideológica dele preparou ele para dizer assim, olha, vai chegar uma hora que você vai lateralizar aqui com ela e vocês serão iguais. O masculino ele não foi preparado para a igualdade. E ele precisa conviver com... ele precisa conviver... Ele não foi preparado para a igualdade. Ele não foi preparado para a igualdade. Então ele precisa conviver agora com regras, inclusive, que dizem, olha, tem que ser igual. E aí tem que ser igual no trabalho, tem que ser igual na justiça, que a gente vem discutindo agora, né, a paridade de gênero. Tem que ser igual dentro de casa, dividir tarefa. Você ameaça. Olha a redação do Enem, a gente pode abrir a janela da redação do Enem. Eu vi uma charge belíssima, com uma crítica fantástica, um cara sentado no sofá, e aí tem a mulher regando uma planta, passando ferro e com a criança debaixo do braço. Ela diz, olha, você viu que o tema do Enem é sobre a invisibilidade do trabalho da mulher, ele que trabalha. É o questionamento. Ele sentado assistindo TV. Então, assim, e aí talvez simboliza para o masculino, inclusive, do ponto de vista do sentido disso que eu estou dizendo, que eu estou traindo o masculino, porque o masculino falando contra o universo masculino, né? Pode simbolizar até uma traição, digamos assim. Porque os homens, eles têm um pacto. E é um pacto que não é visível também. É um pacto invisível. É um pacto invisível. Porque dificilmente você vai ver um homem, digamos assim, levantando algo contra outro homem. Numa mesa de bar, por exemplo, se o cara diz um impropério, ele não vai ser corrigido. Talvez eu vou colaborar, sei lá, não vou rir da piada, mas eu não vou também conscientizar, dizer, olha, velho, isso aí que você fez foi errado, não foi bacana e tal. Porque naquele instante ali, se eu fizer isso, é como se eu fizesse parte do fora. E eu quero me sentir dentro daquele espaço, porque é extremamente confortável você pertencer à dominância, né? E não ao contrário. Então, quem é que pertence à dominância e vai por algum instante, né, e em alguma estrutura, sair dessa dominância? Então, a raiz disso tudo, talvez, está para o fato de que as diversas estruturas que colaboram com a nossa formação, nenhuma delas preparou o masculino para dividir. Nenhuma delas preparou o masculino para se conscientizar a respeito da igualdade. Vá na casa das senhorinhas, e aí no tempo da minha vovó, eu conto isso no meu projeto do doutorado que discute essa questão de gênero, que na minha avó ela não enxergava para tarefas domésticas, ela não enxergava essa coisa do homem e da mulher. Faça o que você tem mais habilidade. Eu não sei cozinhar, então você corta o tempero. Eu não sei cozinhar, então você lava a louça depois daquelas reuniões de família de Semana Santa, de Natal. Tinha uma escala de trabalho para os homens, tinha uma tarefa para os homens, para que eles não ficassem nessa relação de sujeição e de subordinação em relação às mulheres. Mas isso é muito raro para uma pessoa que nasceu na década de 30, no caso da minha vovó. Porque talvez a maioria das vovós, a regra das vovós seja dizer assim, ou não coloca esse menino para lavar prato não, que isso é coisa de mulher. Minha mãe pensa assim, imagine, que não é nem da década de 20. Então, sintetizando, eu acho que poderia resumir a origem, né, tudo que você coloca, é de que o masculino ele não foi preparado para a igualdade. É como se fosse desconfortável, né? Como se fosse uma violência contra ele, né? O olhar do masculino, como se fosse uma violência para ele ter que dividir. Romper, Rodrigo, né? Você deve pensar dessa forma também, né, Vivi? Romper com aquilo que já está estruturalmente, secularmente posto, né? É quase como uma questão de DNA, né? A criança já nasce gestando aquela formação, né? Que ele vai ter aquele determinado papel, então ele não se sente nem o algoz da história. E ele não percebe muitas vezes a violência, né?
Se eu falar aqui diversos discursos que eu lido com violência de gênero no meu plantão policial, eu vejo esse discurso tanto na boca de homens como na boca de mulheres, né? Uma certa vez a sogra disse, olha, se a minha nora tá apanhando, porque ela deu motivo, a comida do meu filho não estava na temperatura adequada e tem toda a razão, eu nunca dei esse tipo de ousadia. Assim como tem diversos homens lá que não conseguem nem enxergar as suas próprias violências. Eu vi na academia, dentro da universidade, um professor com mais de 50 anos de carreira, como juiz, abrir a boca em um seminário e dizer que mulher apanha porque gosta. Então, e Vivi, tô te achando muito quieta. Eu preciso ver você hablando. Essa violência simbólica, né, de gênero, ela acontece também nesses meios de comunicações. Por quê? Porque a mídia, né, o discurso jornalístico, ele reproduz aquilo que ele quer. Ele recebe uma certa informação, analisa, faz um roteiro e reproduz para a sociedade, o que faz com que a sociedade seja manipulada. Porque a linguagem, né, é uma forma de ter um poder. O que eu falo para uma pessoa, eu estou exercendo uma forma de poder, até de manipulação mesmo. E aí eu estava olhando como eram as revistas, as notícias antigamente, né? E aí eu achei até uma interessante, que é a revista Querida, de 1985, que tá uma mulher, dona de casa, né? Na época, e fala o seguinte: o lugar de mulher no lar, o trabalho fora de casa masculiniza. E aí a gente percebe que isso não é muito recente, né? É uma coisa há muito tempo atrás e que se reproduz na atualidade. Porque quando a mulher hoje, teve uma questão até no Enem, que eu fiz o Enem esse ano novamente, e eu achei interessante, porque disse que a mulher, ela aparece até nos meios de comunicação, mas ela aparece como apagada. Ela só se aparece em imagens. Ela não reproduz, ela não fala os pensamentos dela, ela não está em uma roda de conversa conversando. Então, assim, principalmente a mulher política, ela não tem voz na sociedade. Eu quero aproveitar que Vivi colocou esse belo exemplo, eu quero juntar com um exemplo de Vivi para a gente discutir aqui, né? De um grande... Eu quero aproveitar também o que ela falou depois para discutir o papel da primeira-dama, como é que a mídia trabalha, a imagem da primeira-dama, né? Como é que tem que ser uma primeira-dama? Qual o padrão de uma primeira-dama? E eu falei, ela já falou Tá vendo como é a produção? Eu nem mencionei, mas só o fato de dizer como é uma construção, Sim. Ela consegue imaginar uma fala, porque aí tem uma imagem disso também. Provavelmente ela saberia o nome. Uma recatada aí do lado. Que foi um elogio à primeira-dama. Olha só, ela é uma primeira-dama, né, dentro daquilo que se espera. Do padrão. Do padrão. Ela é bela, recatada e do lar. Então é um desenho feminino que se idealiza, e aí esse enunciado é o que circulou e é o que cola muitas vezes no imaginário das pessoas de que aquele realmente deve ser o padrão. Ao contrário do que aconteceu com uma primeira presidenta que nós tivemos, que as capas das revistas, e aí Vivi foi bem longe, né? Eu vi para mais recente, as capas da revista ridicularizavam o modo dela se vestir, a forma como ela andava, não era forma de mulher andar, era forma de homem, a forma como ela falava, que não era uma forma de mulher falar, era forma de homem falar. E fazer algumas montagens, inclusive, que sugeriam uma ideia de que ela tinha até um problema cognitivo. Sim. Porque a maioria dos memes da brincadeira, aí entra até o racismo recreativo também, né? Que agora a gente tem sobre a forma de lei, na lei do racismo, né? A brincadeira, o humor, né? Com caráter repetitivo, ele configura um crime de racismo também. Porque o humor é um lugar muito massa para fazer deslizar todas as perversões, né, todas as nossas maldades, enfim. Porque do mesmo jeito... achando que é forma cômica. Foi sem intenção. Aí, do ponto de vista... Não pode fazer mais nada porque tá cheio de mimimi. Mais semelhante ao tiozão lá que compartilha a história do Zap que eu coloquei. No humor, o humorista diz assim: foi só uma brincadeira. Ou seja,
Não era para você dar esse peso, não era para você dar essa importância, não era para você validar de maneira tal, mas ele já garantiu a inscrição e a circularidade daquilo, porque ele espalhou. Mas aí quando pega mal, diz assim, nossa, foi uma brincadeira, eu preciso ter, eu preciso ter a minha liberdade de expressão para poder brincar, eu só estou fazendo uma brincadeira. Complicada, o mundo é do politicamente. É muito e tal, e foi só uma brincadeira. Mas a brincadeira, ela permite deslizar essa intencionalidade, porque nada é solto, nada é ingênuo, não. Ela garante a circularidade de algo. Mencionou a presidenta Dilma Rousseff. Eu quero voltar um pouco nas eleições, no turno das eleições de 2010, e de uma chamada que teve num jornal de grande circulação. Olha só, Rodrigo e meninas, curioso como as mulheres se destacaram para o mais ou para menos no episódio eleitoral. Dilma, Marina e a consorte de Ouriç, que trocou as prendas domésticas por outro tipo de prendas. Rodrigo, olha a palavra que começa, curioso. Curioso, olha a palavra, né? Porque curioso, as mulheres no cenário político. Duas têm nome e uma nem tem. Consorte de Ouriç. Fulana de fulano, não é? Ana, assim. Dona tal. Esposa de Esposa de, não é? Então é como se ela fosse apagada, como ele comentou, há um apagamento dela para associá-la direto ao seu senhor, né? Digamos assim. Então, é o reflexo disso que a gente estava... Isabelle de Rodrigo. Aqui chama atenção o fato porque a própria grande mídia jornalística coloca curioso essas mulheres nesse local que não são delas, né? Locais que não são delas. Rodrigo, eu vou te confessar aqui para você, telespectador, para você, Rodrigo, para as meninas, né? Eu estou no meio político, eu sou uma mulher política, como as meninas aqui também são mulheres políticas, né? E no meio político eu sou tratada a delegada. Isso me incomoda. Aí as pessoas, os analistas políticos, marqueteiros, me motivam a utilizar a delegada, né? Que é um cargo que eu tenho uma profissão de carreira. Você está acima e antes de ser delegada, né? Mas a intenção aí é colocar a delegada, o cargo, como superior à condição humana dela. Exatamente. Isso me incomoda, assim, extraordinariamente, me ofende. Você nem gosta que não delegada, não gosto, né? Se vocês que estão próximos, eles sabem muito bem desse incômodo pessoal que eu tenho. Porque retira, suprime de mim a minha humanidade, a minha inteligência, a minha intelectualidade enquanto mulher. Sim, e a sua identidade. A minha identidade, Vivi. Né? Então, esse final de semana, né, eu como atuo no meio político, saiu blogs aí, a delegada, e eu dizendo meu nome, Lisdeile. Aí existia a delegada. Por que não Lisdeile Nobre delegada? Porque o Lisdeile não pode vir antes do delegado, né? Tem que começar com a delegada. Então, primeiro, né, e aí a maioria dos blogs também são masculinos, primeiro tem que vir o cargo, porque aí a leitura que se faz, ou o sentido que se faz, é de que o cargo se sobrepõe a Lisdeile pessoa, não é? E aí a gente percebe até em relação à construção social, né? E a construção do discurso jornalístico. Porque qual é o objetivo deles? É ganhar o quê? Visualização, ganhar o capitalismo, né, que é o lucro. Então, visando esse lucro, eles pedem qualquer direito, vamos supor, né? Como a reafirmação da sua identidade. Viralizar e criar polêmica, né? Porque criar polêmica hoje virou quase uma profissão, né? E dá golpe, né? E provavelmente quando a Lisdeile pesquisadora, a Lisdeile cientista, a Lisdeile professora, enfim... quando a Lisdeile se coloca na cena política,
muito provavelmente a lisdeira ela não está levando a delegada. A delegada talvez fica lá numa outra categoria, né? Numa outra prateleira, né? Digamos assim. Mas se fôssemos hierarquizar as prateleiras, né? Digamos assim, da posição política, quem chega primeiro não é a delegada. Chega a mulher intelectualizada, né? Mas é uma forma de suprimir, né? Quando se impõe a delegada, é uma forma de suprimir o meu feminino, de afirmar a minha capacidade de eu estar ali naquele local e ter condições de exercer ali uma atividade dentro daquele local. Nesse sentido, o que nós estamos aqui dizendo para você é um silenciamento, né, que a gente vê em jornais, da nossa participação política entre homens e mulheres e que está aí desenhada pelas questões de gênero, que insiste em nos manter em locais de invisibilidade, tal como foi o tema do Enem, né? A gente percebe desde as eleições de 2010, mesmo a presidenta Dilma Rousseff tendo sido eleita a primeira mulher presidenta, né, do Brasil, muito não se promoveu, né? À época houve um silêncio, uma neutralização, né? É isso que a gente chama, né? Por mais que há conquistas, né? Essas conquistas muitas vezes são invisibilizadas porque elas não podem ser promovidas. É isso? Sim. Eu acredito que a invisibilidade está em todos os momentos, mas a gente quer se colocar em uma forma política, é invisibilidade. Se a gente quer se colocar no local de trabalho, como é usado, por exemplo, uso sempre a advogada Andréa Peixoto. Não usa Andréa Peixoto, a advogada. Não, é sempre o contrário. Ou então Andréa, esposa de Márcio, para poder sempre fazer essas conexões. Eu costumo dizer que esse espaço aqui é um espaço para a gente desconstruir isso. É um espaço para que a gente mostre o nosso poder de fala, o nosso momento aonde a gente quer chegar, o momento que a gente vai para as redes sociais, fala o que pensa, se manifestar, que vai para blogs. E quando falo assim, a advogada Andréa Peixoto, não, fale Andréa Peixoto, a advogada. Porque aí sim a gente dá margem, né, ao que a gente quer transmitir. Amanhã vai ser um dia importante, inclusive para nós, onde a gente vai estar na Câmara de Vereadores, um projeto que nós fomos autoras desse projeto, né? Então, é importante que a gente esteja lá, é importante que a gente se mostre e fale assim, foi um projeto que nós construímos juntas. Então, isso é uma forma da gente parar ou então frear essa invisibilidade. Chega da gente se tornar essas pessoas invisíveis e sempre tratando como delegada, como advogada Gorete, advogada André, e sempre a gente se colocar como em primeiro plano. E principalmente quando você tem um parceiro, né? Por exemplo, acho que nunca passou por isso. Sim. De ter um grupo de família e vai organizar alguma coisa. Sim. Aí sempre são colocados os nomes dos homens, né? Que são os padres, vamos supor. E colocado Andréia, não é Andréia, é Márcio, esposa de... Eu corto logo. Eu corto logo. Assim, eu não tive essa presença patriarcal na minha criação. Sim. Fui criada muito livre, né? Muito livre no sentido de ser mulher. A mulher que eu quero ser. Eu não sei, quem me conhece sabe, não suporto coisa de dentro de casa. Tarefas de casa, são duas. Então, esse lugar de pertença não é tão fácil de a gente se encontrar lá. Porque eu tive que, para me sentir inserida na sociedade, para me sentir respeitada na sociedade, enquanto mulher padrão da sociedade, eu tive de me casar, ter uma aliança no meu dedo. Aquilo foi uma necessidade minha. Então, até que ponto eu era essa mulher? Eu era emancipada, mas não empoderada. Entendeu? Até que ponto é fácil você sair daquele ponto, e olha que eu estou falando de um lugar onde eu vivia com liberdade, com uma certa liberdade, mas precisei me submeter para poder ser aceita na sociedade enquanto mulher. Ou seja, eu precisava da figura de um homem do meu lado
Sim. Para poder, mesmo sempre trabalhando fora, mesmo sempre estudando, mesmo sendo eu que eu quero me afirmar o tempo todo como eu, a pessoa que me pertence, entendeu? Mas eu tive essa necessidade. Então, mesmo para nós é muito difícil, porque para nós que somos maioria, inclusive na sociedade, é muito difícil. Porque justamente por uma coisa que o Dr. Rodrigo falou que me tocou muito. Os homens, eles são unidos, se defendem, né? Eles têm impacto. Vamos a mais uma aqui. Tucanos escalam mulher de serra para atacar PT. Mulher de serra. Disso, a atual primeira-dama, inclusive, ela sofre muitos ataques, né? Vocês todos aqui, todo mundo aqui tá de calça, mas já simbolizou não estar bem vestida ou não estar vestida a caráter, porque ela escolheu um modelo de roupa e ela tava de calça. Então, exato. E aí a coisa de calça tem um negócio demarcatório, né, que é do masculino, porque transmite talvez ali uma ideia de força, né, de ágil, enfim, se formos pensar nos diversos símbolos da calça, né, é algo mais adaptável, né, digamos assim. Então é como se não fosse permitido a ela vestir calça numa solenidade, enfim. E aí uma primeira dama de calça já causou alvoroço. Sim, protocolo, Já né? quebrou o protocolo, é como se ela não estivesse vestida adequada. E aí esse mulher de é também essa hierarquização, e aí numa relação também de subordinação. Olha, dessa vez é permitido que essa que está na ordem da subordinação, ela protagonize. Mas aí esse protagonismo foi como se fosse algo, o sentido, né, talvez, é de que foi algo autorizado. Então, quando autorizado, você vai lá e protagoniza, né? Quando permitido, você pode protagonizar. Fora isso, não. Isso que eu quero dizer, que o fato de isso ser posto por grandes veículos de comunicação, como jornais, hoje mais dizendo os blogs, as redes sociais, isso tem um impacto direto no nosso eleitorado, né? Esse final de semana saiu uma enquete: você votaria em mulher para prefeita? Né? Essa frase, você votaria em mulher para prefeita, isso não trata propriamente de uma pesquisa, mas reafirma aquilo que já está sedimentado, já está cristalizado naquilo que você pensa em relação ao feminino, porque o discurso, o sócio-discurso, não nos enxerga nesse papel, porque nós fomos construídos dentro do nosso papel para o ambiente do doméstico, o ambiente do cuidado, o ambiente cristão, o ambiente ligado à religiosidade e à domesticidade. Ou no máximo a filantropia, né? A própria Ou máximo a filantropia. A própria construção do enunciado traz um sentido, ou pode representar, que foge ao natural. Foge ao Então, poderia também ser construído com a paráfrase no seguinte sentido, né? Você fugiria ao natural na hora de votar, não é? Exatamente, perfeito. Na hora de votar, você é capaz de fugir do natural. Então, se você votaria em mulher, né? Você foge do padrão que a sociedade impõe. Isso, porque aí já está. É como se fosse uma pergunta que ela faz deslizar esse sentido de que foge ao natural. Então, é como se estivesse perguntando se a pessoa é capaz de fugir do natural. Além disso, Rodrigo, eu digo que as consequências, né, de uma enquete dessa, ela pode abrir uma janela para violências, né? Para aquele que já tem uma visão mais extremada da mulher nesse papel, as mulheres que vão entrar para uma disputa eleitoral diante de uma enquete dessa, né? Aquele se ousa, porque hoje as redes sociais elas só servem como um escudo para o indivíduo falar o que bem entende, tanto homem como mulher falar bem entende. Então ali ele acha que por estar daquela terra ele pode, é uma lei, é um território sem lei, ele pode dizer o que ele bem entende. Então uma enquete dessa, além de reafirmar o papel
sócio-construído para a mulher, que reverberado em discursos ao longo da nossa história, ele também abre uma possibilidade, abre uma janela para diversas violências. E a mulher, ela tá tão... Hoje em dia as pessoas, na verdade, estão tão alucinadas nisso que elas não se perguntam. Por exemplo, em Itabuna, se você perguntar se já teve alguma prefeita na cidade, tem pessoas, na maioria, ninguém vai saber te informar. Quantas vereadoras tem na cidade, ninguém vai saber te informar. Se você sair daqui hoje e perguntar para as pessoas da rua, elas não sabem. Eu fiz esse experimento e comecei a perguntar para alguns amigos, né? Ninguém soube me informar. Então, o discurso jornalístico, ele está pautado naquela reprodução que ele não quebra esse paradigma, que é exatamente mostrar que a mulher não está nesses espaços ainda. E que essa violência. Eu vou citar uma liderança local sem citar o nome, e eu sei que vocês aqui da bancada vão saber quem é, e eu sei também que o meu telespectador vai saber quem é. Itabuna tem uma liderança feminina extremamente articuladora, que transita há décadas na cena política. Já sei quem é. Uma mulher forte e potente. Ela é muito forte e potente. Da capacidade de articulação na cena política eu não conheço. Sim. Quem tem um dialogismo, sabe, quem consegue trazer para perto aquele jogo. Mas eu já me peguei me perguntando várias vezes se essa mulher, ao invés desse lugar de bastidor, de articulação, se ela um dia dissesse para o grupo: olha, o nome aí não é seu primo não, o nome sou eu. Sim. Se ela seria aceita. Aí é outra Se ela conseguiria romper essa ordem do natural, de que ela ancora o masculino, e já ancorou vários masculinos aqui nessa cidade, nessa região, porque sempre tinha a mão, o braço dela, a articulação, a fala, enfim. Sim. E eu já me peguei várias vezes pensando nessa mulher. E eu sei que o telespectador sabe quem é. Sim. E eu sei que todas vocês aqui sabem quem é. É uma liderança política de décadas, muito potente, muito forte, só que ela é quista por esse papel de bastidor de articulação. Sim. Mas eu fico me perguntando, se ela se colocasse e dissesse assim: olha, não vai ter esse negócio de sorteio de nome de homem mais não. A partir de agora, eu quero... Sou eu. Se ela tivesse essa vontade, que eu não sei, nunca tive a oportunidade, quero conhecê-la pessoalmente um dia. Lisdene talvez possibilite esse encontro, viu? Se você tiver... Mas me parece ela está querendo alavancar uma pessoa que já esteve no cenário. Eu sei, mas assim, para conhecer mesmo, só para perguntar, ela vem cá, um dia, a senhora já quis, ou será que foi o próprio masculino que neutralizou, né? Que diz assim: ó, você é útil, mas só pra isso aqui. Só pra isso aqui. Mas pra ocupar a cadeira... Diretamente não. Eu acho que eu sempre quis ficar nas articulações. Nas articulações. Não é ela foi colocada. Mas a análise, independente se ela quis ou não, mas a análise do Rodrigo é extremamente importante nesse sentido. No que ela serve para o masculino? Para que ela serve para o masculino? E esse papel dentro do o papel feminino da mulher, por mais que ela se esforce ainda nesse meio político, que é um meio, né, estruturado pelo masculino, ele ainda é muito instrumentalizado, muito. Outro texto que saiu esse final de semana, né? Duas candidatas brigam por uma vaga na federação para prefeitada. Brigam. O revanchismo, uma ruptura ali. Como a gente é colocado como mulheres revanchistas. Que briga, aí tem uma outra coisa da histeria, que já foi um rótulo colocado. Competitividade, da falta de união. Então você vê que em determinados discursos, né, as palavras, como você disse, Rodrigo, muito bem no início aqui do nosso debate, riquíssimo debate, em determinados contextos a gente é colocado como agressivas. Em determinados contextos, a gente é associado à ternura. Porque nessa mesma chamada lá tem um parágrafo que diz assim: é muito bom que elas estejam na política, porque precisamos de mulheres para o social, para a educação, para a emoção e para a ternura. Né? Muito fofo, né? Como se a gente não fosse capaz de lidar com agendas
tributárias, metas fiscais, financeiras, de organização orçamentária, previdenciária, como se a gente De gestão mesmo, né, Gorete? Se a gente não fosse capaz. Então, o curioso, a ternura, né? A agressividade, ela, como você disse, Rodrigo, no início do programa, não tem ninguém inocente. São produções construídas com a intencionalidade de criar ou melhor, afirmar metáforas. Não é isso? Rafinha, cadê o Jai? A gente quer ver por onde ele anda. Coloca aí para ver onde Jai está passando, porque eu acho que ele está passando por aqui, né? A gente falando muito aqui de papel de gênero, que muito transmitido nas obras culturais. Rafinha, cadê Jai? Política Sem Mistério, eu tô aqui no Centro de Cultura Adonias Filho, com uma companhia de teatro, que por coincidência eu descobri aqui. Eu entrei aqui para atender uma ligação e descobri uma matéria massa que eu tô fazendo para vocês aqui. Eu tô aqui com Paula, que é uma das produtoras do grupo, e tô com um ator aqui, que eles vão falar para vocês. Paula, quem é você? Que grupo é esse? Que espetáculo é esse? Do que é que vocês tratam? Beleza. Primeiro, assim, é um prazer enorme estar dando essa entrevista aí para vocês. Show de bola. Sou Paula Barreto, faço parte do Abracadabra Musicais, é uma companhia nacional. Viajo o Brasil inteiro com grandes produções. E hoje estamos trazendo aqui Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Epa, peraí, não é um espetáculo bobo não, é um espetáculo que vem trazendo a preservação da Mata Atlântica, os animais em extinção, vem com autorias de canções próprias, um espetáculo sensacional. Se você quiser saber tudo que vai rolar aqui, vem pra cá. Centro de Cultura Adonias Filho. E a direção e produção é dela, a melhor do Brasil, Cristina Barreto. E você, criatura? Quem és tu, criatura? Eu sou o Cleiton, participo também desse incrível espetáculo. É um espetáculo que traz uma história bem interessante, de uma forma moderna, atualizada, mas mesmo assim sem fugir do contexto, e isso abordando temas muito importantes, né, na nossa sociedade atual. E é um espetáculo incrível. Pois é, galera. Sim, a gente descobre as coisas, né, Liz? Então, mais uma informação maravilhosa. Então, venham para o Teatro Adonias Filho assistir esse belíssimo espetáculo que vocês vão adorar, né? O Chapeuzinho Vermelho, que vai se encontrar com o Lobo Mau, que de mal não tem nada, porque são tantos os lobos que a gente tem que engolir na nossa estrada, né? Então, a gente se fala. Beijo! Ai, Jair, um grande beijo. Que bom que essa casa está aberta novamente. Que bom que a cultura voltou a florescer na terra grapiúna. Olha só, já preparando um espetáculo. Quantos lobos a gente enfrenta, Jair? Você tem toda a razão, né? A gente de Chapeuzinho Vermelho, aí tentando se sobreviver de diversos lobos na vida da gente, né? Então, para a gente fechar esse programa, a gente agradece aqui muito, Rodrigo, a sua presença, né? A gente está aqui sempre falando, esclarecendo, eu, Gorete, Viviane Leite, nossa Andréa Peixoto, a Jéssica, que não pôde estar. Temos também aí na bancada reserva nossa querida Manu Portela, no Política Sem Mistério, já aí fazendo parte da nossa bancada. Enfim, né? A gente está aqui sempre discutindo temas que são muito relevantes, principalmente para dar protagonismo àquelas vozes que são invisibilizadas, que são silenciadas. Por exemplo, as vozes femininas que
nesse período eleitoral aí são criadas narrativas que por detrás dessas narrativas a gente tem que analisar, né? A gente tem que perceber que são construções que tentam manter a mulher num papel de silêncio, num papel que ela não pode estar dividindo com o homem aquele espaço ali. É uma incoerência tremenda, porque não há desenvolvimento saudável, não há desenvolvimento social, econômico, em todas as relações, se a mulher não estiver inserida nesses espaços de poder. Vivi, você tem uma frase aí para ler, eu quero ouvir. Leia aí, por gentileza. Para encerrar, Raquel Moreno, né? Ela fala que se a comunicação é efetivamente um direito humano e se temos todos constitucionalmente direito a ela, é hora de darmos um salto e incluí-la enquanto demanda em nosso cardápio das lutas. Então eu quero te incentivar, mulher. Se você tem vontade de ser uma candidata a vereadora ou a prefeita dessa cidade, não se intimide com os discursos jornalísticos, com os discursos dos grupos de WhatsApp, com os discursos familiares, com os discursos religiosos. Este local também lhe pertence. Nem se deixe levar para ser só mais uma, né? Exato. Laranja. E não se deixe ser instrumentalizadas. Rodrigo, quais são as suas considerações finais nesse programa que a gente já amou? Foi muito bom, acho que muito educativo, serve aí para a gente pensar aspectos sociológicos, jurídicos, comunicacionais, históricos, a respeito dessa relação de gênero que tem uma certa tensão, mas eu acredito que o programa de vocês, a pauta de vocês colabora muito com isso, né, para diminuir essa tensão e criar uma ambiência mais dialógica. Eu também me coloco como reforço positivo, me coloco como aliado, não é? E eu sou pai de uma menina que eu acho que é uma responsabilidade muito grande de colaborar também com a construção de um mundo que seja de fato paritário, de fato igualitário, porque é aquilo que merece mesmo, aquilo que deve ser. Então, sempre estou à disposição aí para esses debates. Muito obrigado. Obrigada pelo espaço. O Política Sem Mistério é isso, é enfrentando, é rompendo barreiras, é trincando estruturas que oprimem, é trincando, rachando e construindo novas estruturas para que o mundo de isso seja um mundo mais paritário, mais humano, mais inclusionista. Então a gente fica por aqui, já te convida para o próximo sábado, estar aqui com a gente às 19h com o Política Sem Mistério, que é produzido, editado por mim, Lisdeire Nobre, Rafael Gani, também apresentado por minha querida Andréia Peixoto, Viviane Leite, viu, gente? Não falei ninguém, não cometi nenhum agafe. Maria Goretti, tá lá a nossa Jéssica Tupinambá, e lá na reserva, lá aquela que nos ajuda aqui, sempre manter o Política Sem Mistério em audiência, todo sábado aqui, Manu Portela, tem direção também aqui de Barbosa Filho. Fique com Deus e até o próximo sábado. Seu programa, seu compromisso de todo sábado. Tchau, tchau.